Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos irmãos, ouvintes, companheiros de estudos, amigos, você que porventura possa entrar nesse canal e desejar estudar comigo, tenha toda a liberdade. E também eu peço para que vocês, em nome de Jesus, espalhem esses estudos, propaguem a palavra de Deus. Sempre digo aqui, seja a boca de Deus. Assim como eu estou sendo boca de Deus para vocês, vocês sejam para outros e outros para outros. E assim, meus irmãos, se cumpre o ide do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Mateus. Nós estamos terminando de estudar o livro de Mateus, o primeiro evangelho. Olha, passou tão rápido. É óbvio e claro, eu sempre digo aqui, é um resumo do que realmente os textos bíblicos falam, né? Capítulo 27 fala sobre o suicídio de Judas, fala Jesus diante de Pilatos, das autoridades daquela época, os soldados que zombam de Jesus, fala sobre a crucificação de Jesus e a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a guarda do sepulcro. Irmãos, textos muito importantes que você, como filho de Deus, temos que saber, todos nós, temos que conhecer a história do nosso mestre, temos que conhecer toda a trajetória de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, como homem, como você e eu, igualzinho. A Bíblia diz que ele foi enviado pelo Pai para dar a sua vida por nós. E ele, irmão, se submeteu a toda a vontade de Deus. Assim quero pedir a vocês, em nome de Jesus, que leiam. Leiam, é tão bom, tão edificante, faz bem para o seu corpo. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. E isso acontece com você e comigo a cada vez que nós lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre fazer um esboço, né, desse capítulo de Mateus 27, onde nós vemos o suicídio de Judas, né? Judas, ele foi tomado de uma culpa muito grande por trair Jesus e ele se enforcou. Irmãos, eu creio assim, o amor de Deus é tão grande, a misericórdia, o favor de Deus é grande demais. Se Judas tivesse se arrependido e pedido perdão, ele teria sido perdoado. Porque para Deus pecado é pecado, não importa. Não tem tamanho de pecado, é pecado e ponto. Mas Judas, ele se enforcou e nós vemos pela palavra de Deus que ele vendeu Jesus por algumas moedas de prata, né? 30 moedas ele vendeu Jesus. E olha o que ele faz, ele ficou tão desesperado, tão perturbado, né? Se sentiu tão culpado que ele devolveu as 30 moedas que ele recebeu por pagamento aos líderes dos judeus. E ele se enforca. E os líderes dos sacerdotes, os judeus, eles não sabiam o que fazer com aquele dinheiro, porque era um dinheiro de sangue. E eles tomaram uma decisão. Eles usaram aquele dinheiro para comprar um terreno, para sepultar estrangeiros. É bíblico isso, está nesse capítulo, do versículo 7 até o 10, do versículo 7, né, ao 10, aonde você vai ler isso que eu estou lhe falando. E isto foi uma profecia, irmãos, que foi predita nos séculos antes deste acontecimento, no livro de Jeremias e no livro de Zacarias. Eu vou dar o endereço, Jeremias 32, do versículo 6 ao 9, e no livro de Zacarias, do capítulo 11, versículo 12 e 13, fala exatamente sobre essa profecia que foi cumprida aqui nesse texto, neste acontecimento, onde Judas, ele devolve as moedas, né, que ele recebeu e se enforcou. Aí nós vamos ver, irmãos, Jesus, ele diante de Pilatos, o julgamento de Pilatos, né? Os líderes religiosos, eles se encontraram para discutir com as autoridades romanas como condenar Jesus à morte. E Pilatos,
fica confuso, fica perturbado em relação a Jesus. Porque Jesus, eu vou dizer assim, eu vou usar uma expressão minha, tá? Ele era famoso, ele era um prisioneiro famoso. E porque o povo todo o conhecia e criam nele. E Jesus, levado diante de Pilatos, ele ficou em silêncio, ele não se defendeu diante dos seus acusadores, e o texto diz isso. Mas na Páscoa, Pilatos, eles costumavam soltar um prisioneiro, né, judeu, que estava lá escolhido, o povo escolhia, a multidão escolhia. E o criminoso escolhido era Barrabás. E nós vemos aqui uma intervenção da mulher de Pilatos, que alerta o seu marido sobre Jesus. Ela disse assim para ele, no versículo 19 do capítulo 27, não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. E quando eles fazem a oferta do prisioneiro, os fariseus, eles clamaram pelo livramento de Barrabás. E eles pedem a morte de Jesus. Então Pilatos, ele lava suas mãos, como que indicando a inocência na execução de Jesus. E Pilatos ordena então que Jesus seja açoitado. E nós vemos nesse mesmo texto como as pessoas agiram com desprezo. Eles tiram a roupa de Jesus, eles gospem, eles zombam dele, colocam nele uma coroa de espinhos, né? E colocam em Jesus um manto escarlate, diz o texto, né? Eles batem repetidamente na sua cabeça e o fazem carregar a sua cruz até o Gólgota, onde ele foi crucificado. E no caminho do Gólgota, a Bíblia conta, irmãos, que tinha um homem chamado Cirineu. E o nome dele ele era um sirineu chamado Simão. E ele foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. E depois de Jesus crucificado, eles dão uma taça de vinho com fel para Jesus. Os soldados, eles lançam sortes sobre as roupas de Jesus. E eles colocam uma citação, eles pregam uma placa na cruz de Jesus, escrito assim, olha, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao lado de Jesus foi crucificado 2 ladrões, um de cada lado. E Jesus sofreu toda afronta, todo desprezo naquela cruz. A multidão, os líderes judeus, os criminosos, e eles diziam assim frases para Jesus. No capítulo 27, no versículo 40, 41, 42, 43, eles falam assim para Jesus. Ah, não foi você que disse que destruiria o templo em 3 dias e o reedificaria? Salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E alguns diziam a si mesmo não pode se salvar, salvou tantas pessoas e não pode salvar a si mesmo. Ah, você confiou em Deus, livre-se agora. Ele vai te livrar, ele lhe quer bem. E a Bíblia fala que toda essa zombaria o Senhor Jesus sofreu, meus irmãos, por nossa causa. Mas a Bíblia fala também que do meio-dia até as 15 horas da tarde, uma nuvem cobre a cruz de Jesus. Uma estranha escuridão toma conta daquela região. E ouve-se a voz de Jesus, ele faz um clamor na cruz. Ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Essa frase significa, Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E muitos acham que Jesus está clamando para que Elias o salve. Mas Jesus clama mais uma vez a mesma frase e ele entrega o seu espírito ao Pai. Aí, em meio a esse tempo, acontece uma ação celestial.
ocorrem 3 eventos sobrenaturais com relação ao templo. A Bíblia fala aqui, no versículo 51 do capítulo 27, a parte A, que um pesado véu que separa o Santo dos Santos é rasgado em 2, de alto a baixo. Com relação ao solo, a terra tremeu e rochas se fenderam, diz o texto. Em relação ao túmulo de Jesus, os corpos de algumas pessoas que eram piedosas, santas, levantam dos seus túmulos e revivem. Tudo isso aconteceu nesse evento que logo em seguida a crucificação de Jesus. E qual foi a reação humana daqueles soldados? A partir do versículo 54. Ouçam bem, irmãos. Aqueles que estavam ao pé da cruz, eles ficaram aterrorizados e reconheceram que Jesus era e é realmente o Filho de Deus. As mulheres, Maria Madalena e outras mulheres justas, elas testemunharam estas coisas com grande admiração. E aí, no meio de todos esses, tinha um homem rico, José de Arimateia, que consegue, com as autoridades romanas, o corpo de Jesus. E ele envolve o corpo de Jesus em roupas limpas de linho e coloca-o em seu próprio sepulcro. Meus irmãos, eu estive nesse sepulcro quando eu fui fazer a minha viagem bíblica, né? Lá em Jerusalém, Israel. É muito lindo, preciso estar lá para sentir o que a gente sente naqueles lugares por onde Jesus andou. E a Bíblia fala que os principais sacerdotes, o que é que eles fazem? Eles pedem permissão para as autoridades para selar o túmulo de Jesus e ali montar uma guarda. Por que que eles fazem isso? Porque no versículo 63, Jesus fala assim, irmãos, no capítulo 27, a palavra de Deus fala assim, olha, eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia, 63. E disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Aí as autoridades deram uma ordem. No versículo 65 diz assim, 65, levem um destacamento, respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado, guarda, lacraram a pedra. Eles fizeram isso, irmãos, por causa das palavras de Jesus, que havia afirmado para seus discípulos e para todos que ele ressuscitaria dos mortos ao 3º dia. Esta é toda a história do capítulo 27. Eu exemplifiquei cada um dos textos, né? Sobre o suicídio de Judas, Jesus diante de Pilatos, os soldados que zombam de Jesus, a sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento e a guarda do sepulcro. Amanhã vamos falar sobre a ressurreição de Jesus e finalizamos esse livro de Mateus. Eu clamo ao Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus seja sobre a sua vida e vamos ser gratos a Deus, vamos ser gratos a Jesus, porque ele levantou dos mortos, como ele prometeu, né? Exatamente como ele prometeu, aconteceu. Então, eu encorajo você a buscar conhecimento, a buscar em oração tudo aquilo que o Senhor nos fez como promessa e que você possa se sentir infinitamente mais digno do que o Senhor já nos prometeu em toda a sua palavra. Peça a Ele que te ajude a amá-lo de uma forma assim, eu vou usar uma expressão assim, extravagante, sabe? Algo extravagante.
agradeça a Ele, porque tudo o que Ele fala na sua palavra são fatos consumados na cruz do Calvário. Muito importante você conhecer todos esses relatos, meu irmão. Que o Senhor abençoe vocês todos, em nome de Jesus.